Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para gravar esse vídeo, falando um pouquinho aí da minha trajetória profissional. Tenho falado um pouco aí de coisas da vida, mas é importante também falar da trajetória profissional. E essa trajetória ela começa muito cedo. Eu comecei a trabalhar praticamente com 10 para 12 anos de idade, aqui na cidade onde eu nasci, nas ruas do bairro, vendendo picolé. Existia um sistema antigamente, hoje quase está extinto aqui na cidade. Você ir até uma sorveteria, pegava um carrinho de picolé consignado, né? Hoje eu sei que é consignado, na época eu nem sabia o que era isso. E ali você vendia e uma parte daquelas vendas ia para você. Eu me lembro bem que os valores eram bem irrisórios, assim. Era uma ansiedade que eu tinha de trabalhar, de ter o meu próprio dinheiro, e eu fiquei insistindo com a minha mãe para que ela autorizasse eu a fazer isso. E ela foi juntamente comigo lá na sorveteria, e eu me lembro do nome do sorveteiro, chamava Walter. Ele era um gaúcho que tinha uma sorveteria aqui no bairro onde a gente morava, e eu peguei aquele carrinho de picolé numa felicidade danada, porque eu já tinha aí autonomia, né, para ter o meu próprio recurso financeiro. Então, saí pelas ruas do bairro para vender esses picolés. E geralmente isso era feito nos finais de semana, porque durante a semana eu ia para a escola e meio período só era pouco suficiente para conseguir vender esses picolés. Então eu aproveitava aí o sábado, o domingo, existia muitos campos de futebol na redondeza, e eu ia para lá vender os benditos picolés. E foi assim, foram alguns meses dessa forma. Depois eu consegui uma oportunidade para vender picolé também, mas no estádio de futebol aqui no Serra Dourada. E pegava esses picolés durante os jogos, ia vendendo esses picolés. E teve uma situação muito inusitada que aconteceu, que marcou minha vida muito, que foi um dia à noite. Eu me lembro muito bem desse dia, era uma quarta-feira, só não vou me lembrar a data, mas eu estava com 12 anos e tinha um jogo entre Goiás e Atlético Mineiro. E eu fui vender picolé, esse jogo começava às 8 da noite. E criança, né? 12 anos é uma criança. E o jogo à noite, eu com muito sono, acordava cedo para ir para a escola, mas fiquei ali insistindo em vender os picolés, o clima não estava muito quente e não foi muito boa as vendas. E justamente no momento que eu ia devolver os picolés, fazer o acerto final ali com o dono da sorveteria, que já não era mais o Walter, era outro sorveteiro, que eu também me lembro o nome, que era chamado Senhor Xanga. Eu nem sei se ele era chinês, mas esse era o nome que a turma dava para ele. E eu vendi aqueles picolés, e no momento que eu estava indo acertar, um torcedor me chamou e eu realizei ali a última venda. E nessa última venda, eu me lembro bem que ele perguntou para mim na hora de voltar o troco: você tem certeza que o troco tá certo? E eu falei que sim, né? Eu tinha contado, e ele falou: então tá tudo bem. E eu segui. Só que no momento que eu fui fazer o acerto de contas lá com o seu Xanga, eu fiquei no 0 a 0. Ou seja, todo o meu lucro que seria devido a mim, eu passei de troco errado para aquela pessoa. E aquilo me chateou muito, porque eu pensei: meu Deus, eu trabalhei uma noite, não era uma noite toda, né? Mas era um período aí de no mínimo 2 horas, 2 horas e meia, que era o período do jogo ali, antes dele começar um pouquinho, de graça. E não tive remuneração nenhuma para isso, porque o meu lucro tinha ficado num erro que eu tinha cometido, que foi passar o troco a mais para aquela pessoa.
E ainda fiquei chateado porque pensei, como que um adulto pode fazer isso com uma criança? Né? E mal sabe ele que ele foi um grande incentivador para que eu me dedicasse mais ainda à matemática. E assim foi. Continuei estudando, fazia essas atividades, mas sem parar de estudar, nenhum momento. Nunca repeti de ano, nunca fui reprovado, as notas sempre boas. Apesar de estudar em escola pública, uma escola municipal, eu falo que a gente teve muita boa sorte de ter bons professores, pessoas bem intencionadas, bem capacitadas que nos ajudaram muito, não só a mim, mas os meus irmãos, meus primos. E a gente pegou uma época que esses professores, além de nos treinar didaticamente, ainda treinava muito bem a questão do nosso caráter, a questão de comportamento. Então, onde eu os vejo, não só eles, né, mas qualquer professor aí da minha trajetória, eu faço questão de parar, de agradecer, de dar um abraço e mostrar a gratidão que eu tenho por eles, assim como tenho por todos os profissionais da área de educação, que são pessoas que realmente impactam as nossas vidas. E assim segui. Então, quando parei de vender picolé, logo eu arrumei uma profissão já mais digna, né, que era ser office boy. Então existia um programa chamado ProJovem, que era justamente um programa para pegar adolescentes, né, e dar oportunidade para esses adolescentes desenvolverem uma atividade remunerada. E eu consegui me inscrever nesse programa. Meu pai me ajudou a ir procurar algumas vagas e eu me lembro que nesse período eu já estava terminando o 8º ano e já me inscrevi para fazer um curso na escola técnica, que era a escola de referência que era o alvo da grande maioria dos alunos, das pessoas que queriam seguir uma profissão. E fiz esse concurso, era um concurso, né, muito concorrido, por sinal. Consegui passar, e depois os meus irmãos também passaram nesse concurso para estudarem na escola técnica. E entrei para a escola técnica para fazer o curso de estradas. Quando eu tinha acabado de conseguir a minha aprovação, eu fui buscar uma vaga de ProJovem. E eu me lembro que eu fui até o escritório de um senhor na companhia elétrica aqui de Goiás, a antiga Celg. Alguém me indicou, não me lembro mais quem indicou, foi eu e meu pai. E chegando a ele ainda tinha um estilo muito durão, assim, aquele bem chefão mesmo. E aí ele falou, não, a gente não tem vaga, nesse momento não tem mais vagas e tudo mais. E a gente ficou assim um pouco né, achando ruim aquilo, mas meu pai e eu fomos sagazes na hora, no bom sentido, e eu falei para ele, olha, eu acabei de passar no concurso da escola técnica, vou estudar na escola técnica. E aí, na hora que eu falei isso, a conversa dele já mudou, porque ele sabia que quem conseguia entrar para a escola técnica era um time seleto, não era todo mundo que conseguia entrar. E aí ele falou, tem uma vaga sim de um garoto que vai sair e quem sabe dá para te encaixar. E felizmente deu certo, eu me encaixei nessa vaga e aí comecei a me sentir digno de um trabalhador. Então a remuneração era meio salário mínimo por um período de 4 horas. Então eu iniciei na Celg trabalhando das 13 até, na verdade, o primeiro ano foi pela manhã, né? Trabalhava de 7h30 até 11h30, saía dali, almoçava com a minha mãe no trabalho dela. E aí é uma história que ela foi muito marcante nesse sentido, porque eu não tinha tempo para vir em casa. Então eu saía do trabalho, almoçava com a minha mãe e a gente também não tinha nem a condição de comprar 2 marmitex, uma para mim e uma para ela. Então a gente dividia uma marmitex. Então agora você imagina, eu estava aí com 14 para 15 anos dividindo uma marmitex com a minha mãe e ela sempre falava, pode comer, eu tô sem fome. Mas eu entendo que
a minha fome era muito maior que a dela e ela, como mãe, cedia a parte dela para mim. E assim foi, né, a minha trajetória até completar 18 anos, porque esse programa só poderia ficar até 18 anos, mas já me devolveu boa parte da dignidade. Devolveu não, me fez despertar para um lado muito bacana, que é de me sentir útil, de me sentir digno de um salário, né? Me sentir digno de ter um trabalho. E nisso eu trabalhava, estudava e ainda treinava o handebol 2 vezes durante a semana e mais o sábado. Então, foi uma trajetória durante esse período muito corrida, não tinha tempo nem para pensar besteira. Eu falo que eu não tinha tempo nem para ficar inventando moda. Mas foi muito bom, porque aprendi muito sobre organização, sobre disciplina, sobre pessoas e, paralelo a isso, estava desenvolvendo o meu curso, né? Então, com 18 anos saí do programa, também já estava terminando o curso, e aí foi quando entrei para trabalhar como técnico em estradas. E aí daqui a pouco eu falo para vocês desse período para frente aí, que já é uma nova trajetória.